Olá meus amigos, sou o Denerval e hoje eu vou mostrar para vocês as fontes, as placas de fonte que eu adquiri junto com aqueles amplificadores do vídeo anterior, tá bom? Todas as placas que foram adquiridas são para os respectivos amplificadores. Não vou fazer uma comparação de qualidade nem de eficiência, simplesmente estou aqui para mostrar as fontes que foram adquiridas junto com os amplificadores, tá bom? Eu vou iniciar pela fonte que eu comprei no Mercado Livre e já usei ela em vários testes e vários projetos. Eu adquiri no Mercado Livre essa placa e ela veio desmontada com a ponte retificadora, tá? É uma ponte retificadora de 15 A, com os capacitores cerâmicos que ficam em paralelo com os diodos da fonte nas saídas, com esses resistores para descarga dos capacitores e os conectores. Esses capacitores eu coloquei meu de sucata, ela não veio com os capacitores, foi uma opção que eu fiz na compra. E esses LEDs fui eu que coloquei aqui com esses resistorzinhos só para saber se a tensão estava chegando aqui, tá? Para ficar mais legal. Esses capacitores foram de um sistema Sony que deu problema e não teve mais solução. E eu comprei ele já como sucata. Então eu estou usando o transformador dele e esses dois capacitores nessa fonte aqui. Essa placa com ponte retificadora, conectores, resistores e os capacitores cerâmicos me custou R$38. Ela veio até com essas suportezinhos plásticos. Como ela tem bastante espaço aqui, você pode estar furando e colocando o capacitor. Originalmente são para dois capacitores para cada linha, né? Dois para a parte negativa, dois para a parte positiva, ou seja, 4 capacitores. Eu fiz essa alteração aqui, essa adaptação e estou usando dois capacitores, um em cada linha, tá bom? Essa segunda fonte aqui foi uma fonte que eu comprei junto com o DX, tá? Ela usa dois capacitores, muito bons por sinal, os capacitores da Epicus, de 22.000 por 63. Ela vem montada, pronta, né, com 4 diodos, uma ponte de 4 diodos, conectores, resistores de descarga dos capacitores, LEDs, resistores dos LEDs. Essa fonte não tem os capacitores cerâmicos em paralelo com os diodos, tá? Esse projeto não contempla isso, tá? Mas é uma fonte muito bem feita, você vê que as trilhas são muito bonitas, as soldas no padrão dele lá, tudo redondinho, muito legal, né? Essa fonte me custou R$200, pronta com os capacitores, ok? A outra fonte que eu tenho aqui é uma fonte que eu comprei junto com os SHE, tá? Essa fonte também é uma fonte bem feita. Ela é o modelo PWT F10, é da PWT. Ela é uma fonte com um pouco mais de componentes. Ela tem dois capacitores de 10.000 por 63 da Elma, uma marca muito boa de capacitores. Ela tem um projeto um pouco mais aprimorado. Ela usa também diodos para fazer a ponte, né? 4 diodos. Usa os capacitores em paralelo com os diodos de filtro. Tem um fusível para cada linha, uma positiva e uma negativa. Tem uns indutores aqui, provavelmente para filtro de frequência mais alta. Tem os LEDs, resistores de descarga dos capacitores. Tem mais um par de capacitores aqui em paralelo, pós os filtros, para completar a filtragem. Acredito eu que também para frequências mais altas. E mais alguns capacitores cerâmicos aqui, que cada um em seu respectivo terminal aí. Ele usa placa de fibra e ele recobre com... a PWT recobre com estanho as trilhas. Uma fonte bem montada, bem legal também, para uso nos duas placas do SHE que eu tenho, tá? E agora eu vou mostrar para vocês uma fonte que, claro, que não tem como comparar com essas outras, porque é uma fonte bem mais cara e um projeto bem mais refinado. Lembrando que essa fonte pode ser usada com qualquer um desses outros amplificadores, porque é uma fonte que é mais trabalhada. Então o objetivo não, em hipótese alguma, comparar essa fonte aqui com essa, ou até mesmo essa do mesmo fabricante. Não tem condição de fazer essa comparação. É só a título de curiosidade, é uma fonte bem mais cara, tá? Voltando, essa fonte aqui me custou R$250, tá? Então, eu não tinha dado o preço, essa foi 250, essa 200 e essa aqui R$38 sem os capacitores, tá?
essa fonte é uma fonte que trabalha compensando o consumo de energia na saída para que a tensão fique estável. Como é que ela funciona basicamente? A energia do transformador entra aqui, é retificada, ela filtra nos primeiros capacitores e aí ela entra nos transistores de saída de tensão. Como é que funciona isso? Imagine que você tem uma caixa d'água, e aí vamos pegar uma fonte dessa aqui qualquer, comum. A caixa d'água seria o transformador com os capacitores. E saindo dessa caixa d'água, sai um cano de 1 polegada. Tá? Nesse cano de 1 polegada, lembrando que isso é uma analogia, você tem várias torneiras, né? Vários registros de saída. E conforme você vai aumentando o volume do seu amplificador, ou a música vai subindo, principalmente os tons graves, você vai abrindo essas torneiras. Chega uma hora que a pressão da saída dessas torneiras abaixa, porque você abriu tantas torneiras que esse cano de 1 polegada não dá conta de manter aquela pressão de saída das torneiras. Todas as torneiras vão sair água, o resultado vai ser bastante água, tá? Só que a pressão na saída da torneira vai ser bem menor. Isso aí seria uma fonte normal, que a gente usa com capacitores, diodos, e sem esse ajuste, sem essa fonte regulada. Nessa fonte regulada, é como se ao invés de você ter esse cano, tá, você tivesse uma coluna de água, um cano bem grosso. Vamos exagerar aí, em vez de um cano de 1 polegada, um cano de 8 polegadas, com a mesma quantidade de torneiras. Conforme você vai abrindo essas torneiras, elas vão saindo água, mas a pressão nelas se mantém. Isso é o modo que uma fonte dessa trabalha. Entra-se a tensão do transformador, ela dá uma queda de tensão, nesse caso aqui, de 10 volts, tá? E quando o amplificador aumenta o consumo de corrente, a tensão se mantém quase estável. Então, o que acontece numa fonte dessa aqui, comum? Quando o amplificador consome mais corrente, a tensão cai. Proporcionalmente ao consumo de corrente, é uma queda de tensão. Não tem um acúmulo de tensão. Nessa fonte aqui, tem um acúmulo de tensão que fica, vamos fazer a analogia, no pé do transistor, esperando para passar. Conforme o amplificador solicita a corrente, o transistor libera que essa corrente passe e essa tensão se mantém estável. Então, se você tem um amplificador trabalhando com 50 volts baixo, ele vai trabalhar também com 50 volts no volume alto, ou nos 50 volts quando você tem a pancada do grave. Essa tensão não vai alterar muito. Isso melhora muito o som final, principalmente quando você tem o grave e o agudo junto. Você tem o grave, o alto-falante consumiu bastante energia no grave, mas o agudo está lá porque tem tensão para se manter aquele agudo. Então é uma fonte muito interessante, é muito mais cara, é claro. Essa fonte me custou R$600 sem o transformador, mas é uma fonte muito bem feita. Eu comprei ela junto com o kit dos MK4, mas eu posso usar ela em qualquer transformador. Inclusive, eu já fiz teste de alguns os outros amplificadores com ela, né? E me chamou a atenção como melhora a qualidade dos amplificadores. Então, independente do amplificador que você escolha, do Mercado Livre, da PWT ou do DX, você pode escolher seu amplificador de preferência e usar também uma fonte dessa. Eu achei muito legal. Ela tem um ajuste de tensão aqui, tá? Eu não mexi, mas eu sei que você pode ajustar a saída de tensão conforme o amplificador que você vai usar. Isso aí você contata o fabricante e ele te explica como faz o ajuste ou faz para você, tá bom? Meus amigos, a intenção aqui não é comparar a qualidade em si de construção e tal, mas apenas mostrar modelos de fontes que a gente tem de fácil aquisição, e essas placas de fonte eu adquiri. Lembrando que, para que a fonte funcione bem, é importante um bom transformador, tá? Existem vários transformadores no mercado, eu tenho de alguns fabricantes e todos bons, alguns aquecem mais, uns aquecem menos, mas são bons transformadores e podem ser transformador convencional ou um transformador toroidal. Essas fontes, todas elas vão funcionar com esses transformadores, tensões aí acima de 24, 25 volts, até 50, 60 volts, algumas aqui, como essa aqui que eu montei, né, capacitor de 71 volts, ela trabalha com 59 volts,
Essa trabalha com 50 volts, essa aqui está trabalhando com 30 volts mais ou menos, também com capacitores de até 63 volts. Então, todas as fontes são muito boas, tá? Até essa aqui é mais simples, tem menos componentes, mas é uma fonte boa, com uma boa filtragem, inclusive, 22.000, isso é uma filtragem muito boa e a construção muito bem feita. Eu acho muito legal essas soldas arredondadas. Então tá aí, as fontes estão aí, se você gostou deixe seu joinha, se inscreva no canal e logo teremos mais vídeos mostrando equipamentos de áudio e eletros, como a gente vem montando no canal, tá bom? Obrigado por assistir até o final, um grande abraço e até a próxima. Então, essa fonte tem um recurso interessante, que ela sai, além da tensão que foi ajustada aqui, algo em torno de 50 volts, conforme se ajustou, ela sai mais 15 e menos 15. Por que esse mais 15 e menos 15? Ele é ajustado aqui, né? Tem esses transistores menores aqui, esses componentes que vão fazer essa tensão menor. Para você usar no resto do circuito, num pré, alguma coisa pequena, o consumo que tem um consumo de corrente pequeno, mas você tem essa possibilidade também de mais 15 menos 15. Existem outras fontes de outros fabricantes e que tem também. Existem também a maioria dos transformadores, eles têm uma saída menor, de mais 12 menos 12, mais 13 menos 13. Você pode colocar lá uma fonte normal simétrica e ter essa tensão. Nesse caso aqui, se o transformador não tiver, você já tem essa saída aqui.